todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do livro do Antigo Testamento, segundo Crônicas, capítulo 34, versículos 8 até o 28. E destacamos o versículo 14, que diz assim: Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, a oferta, Hilquias achou o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. O tema de hoje é a leitura da Palavra de Deus. Aquele povo ficou muitos anos sem a Palavra de Deus. Eles tinham ainda os profetas, eles tinham ainda os sacerdotes e o sumo sacerdote. Mas a Bíblia, a Palavra de Deus, tinha desaparecido. Aquelas constantes guerras e aquela constante idolatria do povo fez com que Deus permitisse que sumisse a palavra do Senhor. Mas esta palavra de Deus aqui refere-se basicamente aos textos dos mandamentos do Senhor e também sobre a quebra da lei, o que aconteceria se o povo abandonasse o Senhor. E esses textos falam sobre castigos. Então, alguns ou até várias pessoas do reino de Israel, eles guardavam a palavra no coração, mas era muito difícil todo mundo ter a palavra de Deus, porque os textos eram escritos em pergaminhos, e isso se tornava caro, não era tão barato assim. Somente pessoas ricas podiam ter. Só que o povo, quando começou a abandonar Deus, eles também abandonaram a palavra de Deus. E desta forma foi se extinguindo a palavra de Deus no meio do povo. A gente percebe também em nossos dias muita gente começando a criar hábitos do mundo, hábitos que Deus condena, que Deus não quer no seu templo, nas suas casas e assim por diante. E esses hábitos, eles vão cultivando uma amargura, um fanatismo naquelas pessoas, e eles, para preservarem esses hábitos ou essas tradições que eles criam, eles precisam necessariamente abandonar a palavra de Deus e substituem por outras coisas. E isso pode ser coisas da tradição do seu povo, como pode ser idolatria ou mundanismo. As tradições do povo, geralmente, elas absorvem muito tempo do povo que começa a praticar. Mas também a questão do mundanismo também começa a cativar as pessoas. E os próprios filhos de Deus começam a pensar diferente. E eles começam a abandonar Deus. Assim é a idolatria. Abandonando Deus, automaticamente se abandona a palavra de Deus. E aí, muitas vezes, quando o pregador fala da palavra de Deus de forma enérgica, como a palavra o ensina a falar, ou a palavra se apresenta, mas depois também vem com o santo evangelho para consolar aquele povo, muitos se ofendem. Acham que a palavra de Deus só precisa fazer uma coisa assim mais suave entre o povo, chamando o povo, sim, ao arrependimento, mas também à comunhão. E a palavra que ela pode então permitir muitas coisas da tradição daquele povo que se vive no local, como também do mundanismo ou até da idolatria. Quer-se agradar a todos. E isso aconteceu entre o povo de Israel. Eles começaram a querer agradar a todos. Todo mundo estava certo. Era só um ponto de vista diferente. É bem exatamente isso dos nossos dias.
Quando se prega a palavra de Deus, o que ela de fato diz, muitos se ofendem e rapidamente falam, mas é preciso falar assim mais pelas flores, mais pelas nuvens. Senão o povo se ofende e o povo não volta mais. A palavra de Deus foi abandonada e aí não havia mais a leitura da palavra do Senhor. Enquanto nós pudermos ter uma Bíblia sempre nas nossas mãos, uma Bíblia para falar, uma Bíblia para ler, para tentar entender, nós ainda temos uma chance. Agora, quando nós começamos a abandonar a palavra de Deus nas nossas casas, ou então nas igrejas, e achamos que precisamos falar uma coisa assim totalmente diferente que agrade a todo mundo, então a palavra vai se extinguir. Nós não sabemos o que vai acontecer até o fim dos tempos, mas uma coisa podemos ter a certeza: a maioria das pessoas cristãs tem preguiça de ler a palavra de Deus. Já deixou a palavra de Deus lá de lado. Não tem o hábito de ler. Eles facilmente pegam o celular, procuram as suas intenções, que no fundo não estão erradas, vão lá para o WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter e assim por diante, Instagram, vão fazer as pesquisas e começam a se dedicar todo o dia. E quantos só pensam nisso? E onde é que fica a palavra do Senhor? Ler esta palavra faz bem para a nossa fé. Ler a palavra de Deus, por pequena que seja, todos os dias. Ouvir esta palavra. Se nós não conseguimos ler, pelo menos podemos ouvir esta palavra, a mensagem cristã, e isso nos sustenta. Quando nós começamos a abandonar o Senhor por tradições do povo da terra, por mundanismo do povo da terra, por idolatria, quando abandonamos a Deus por estas coisas, a palavra de Deus também será abandonada. E aí um povo sem palavra de Deus não vai muito longe. Vamos ler a palavra do Senhor, assim como aqueles que conseguiram achar novamente a palavra que estava abandonada, eles leram para o rei e leram também para o povo. Aí começaram a se arrepender e procurar fazer reformas completas. E Josias, o grande rei que era a serviço de Deus, foi um rei exemplar. Ele eliminou tudo que é tradição mundana, tudo que é das coisas do mundo e idolatria, ele foi eliminando a pedido de Deus e ele se tornou uma pessoa célebre. Hoje ainda é falado muito sobre Josias. Nós vamos ter que achar um tempo. Não adianta se iludir, deixar para amanhã, deixar para outro dia, ouvir a palavra de Deus ou ler pelo menos a palavra de Deus todos os dias. Não é preciso ler muita coisa, um pouquinho está bom, porque esta palavra sustenta a gente. E nós, através de Cristo, que é Ele, o Verbo eterno, a palavra do Senhor, nós podemos viver juntos com Deus. Não precisamos receber repreensões do Senhor porque o abandonamos. Ficar perto de Deus é importante. Ler esta palavra que Deus nos deu é super importante. E aí nós podemos aconselhar o nosso semelhante que possa fazer as mesmas coisas. Ler a palavra, meditar nela e ser consolado por Deus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós lermos a Tua palavra. Se não podemos ler, pelo menos ouvirmos a Tua palavra, o Teu consolo, as Tuas mensagens. Dê-nos este privilégio em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.